bom dia, começando o dia no provavelmente o lugar que eu tô mais afim de conhecer, que eu tava mais afim de conhecer quando eu fiz todo o planejamento da minha viagem pra China, que é o exército dos guerreiros de terracota e o mausoléu do primeiro imperador da dinastia Qin. E caralho, isso daqui é muito louco, tá ligado? Pra quem não tá muito ligado da história, basicamente esse foi o primeiro imperador da dinastia Qin. Isso daí foi na volta de mais ou menos anos 200 e pouco antes de Cristo, e eles começaram a construir esse negócio quando ele tinha 13 anos, parece, que é o mausoléu pra ele. E no caso, depois de escavações arqueológicas, descobriram esse exército de estátuas para basicamente guardar o mausoléu desse imperador, né? Tá aí o mapinha, tem os famosos pits aqui, ó, esses dois, pit 2 e pit 1, que são onde estão os exércitos, basicamente, pelo que eu entendo. Tem um exhibition hall aqui, que deve ser algum tipo de exibição de artefatos. Aquilo ali deve ser o exhibition hall. Talvez faça mais sentido começar pelos pits, né? Porque eu acho que agora tem menos gente do que vai ter em breve. Então talvez eu vou começar pelos pits, na verdade, isso sim. Olha só. Já tá socado aqui, né? Mas a gente vai achar um espacinho. Mano, isso aqui é completamente insano. Olha lá. É muito grande, velho. Tem muita estátua. Pô, é mais de 2000 anos aqui, né? Como é que esse negócio sobreviveu? Isso é um mistério, né? Não sei se aqueles também eram, mas esse daqui definitivamente é a área do restauro aqui, ó. Tu vê que tem alguns que estão meio que embalados de certa forma ali. E eu acho que é por causa disso. Você é louco, paizão, o que aconteceu com esse cavalo, mano? Que isso, cara? Esse é o pit 3, que é bem menorzinho que o outro, tá ligado? Eu fui no 1, que é o maior. E esse daqui eu acho que é o menor de todos. É bastante estátua quebrada e tal. Acho que teve problema de conservar mesmo quando acharam, né? Ou provavelmente já acharam quebrado, no caso é o mais provável, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui do que tem do outro lado. Ó, tem uns intactos aqui, ó. Pode deixar um espaço. Ah, tá, achei um espaço. Ó. Tem uns realmente intactos. Dá um zoom aqui pra vocês verem. Cara, é muito impressionante isso, na moral. Pensando em fazer um mausoléu desse pra mim, o que vocês acham? Acho que levou só umas 700 mil pessoas. Com a tecnologia de hoje em dia, e se a gente fizer as estátuas toda de impressão 3D, com umas 50 mil pessoas, deve dar pra fazer, pô. Tranquilamente. E ainda faz com a produção aqui na China. Arranja uma fábrica aqui, né? É o lugar, né? Acho que é o local. Presumindo que isso é onde eles originalmente estavam mesmo. Essa parede é muito alta, velho. É tipo o dobro aqui da altura da estátua. Então eles tiveram que escavar muito pra achar esse negócio. E tipo, isso é só a primeira parede, né? Porque tem outra camada de parede aqui. Então eles tiveram que escavar pra caralho mesmo pra achar o negócio. E pra escavar isso conservando, caralho, velho. Que trabalho fenomenal. Aqui tem mais um cantinho do negócio. Mas acho que aqui não tem estátua, não. Mas ali tem os cavalinhos, ó. Dá pra ver alguns cavalinhos ali. Eu vou falar pra vocês também que nesse tipo de atração, assim, muito grande, muito famosa, com muita gente, tá ligado? Ou a galera que é meio mal educada, tá ligado? Eu tô ligado que, tipo, tem questões culturais, não sei o que, esse negócio até de furar fila, eu já vi. Mas, tipo assim, mano, tem gente que é só mal educada pra caralho mesmo. Tipo, as pessoas empurram, se mete na frente, tá ligado? Tipo, pô, tu vai chegar num lugarzinho assim, a pessoa chegou depois, se soca na tua frente pra ficar na vista boa, tá ligado? Tipo, e gente falando alto pra caralho também, então o bagulho é louco, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência com os chineses às vezes aqui, porque é diferente o jeito que eles fazem as coisas mesmo.
Aqui já chegamos num outro pitch maior aqui, que é o pitch 2. Ele é menor que o 1, mas maior que o 3. Então, né, tá na ordem dos números mesmo. Interessante que tem um maquinário aqui de alguma coisa, não sei se é como eles movem, talvez as estátuas, alguma coisa assim. E dá pra ver que tem umas estátuas ali dentro, tá ligado? Bastante interessante aqui também. Mas aqui é um negócio que tá diferente, tá ligado? Tem pouca estátua, eu acho que talvez seja um negócio que não tá escavado ainda, tá ligado? Porque uma coisa desse local aqui é que, na verdade, assim, ele não... A escavação tá acontecendo, tá ligado? Não só nesse pit 2, né? Eu digo em geral aqui. A escavação ainda tá acontecendo, ela não foi terminada. Ela é um trabalho muito delicado, muito complicado de fazer. E, no caso, tipo, também para além dessa questão do exército, né? Que é o que mais... é o que mais movimenta turismo e os caralho, tipo... tem também outras coisas nesse lugar que ainda não foram exploradas, como por exemplo o próprio mausoléu do imperador, né? Interessante isso daqui que dá pra ver, ó, que eles tinham feições individuais, assim, pintadas e tal, e que eles eram pintados, né, coloridos. Uma coisa que se sabe, assim, meio que conhecimento geral, é que toda estátua é diferente, né? Eles fizeram realmente um exército único, tá ligado? Tipo, como se cada estátua fosse uma pessoa diferente mesmo. E a pintura com certeza ajudava muito a diferenciar, né? Embora as feições da própria estátua dê pra ver que são diferentes uma da outra, né? Aqui tem a exposição de um cavalo e um das estátuas ali. Isso daqui é outro bagulho foda, que eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas eu vou especular baseado nisso daqui e no que eu já li, que eles tinham meio que armadilhas, tá ligado? Pro bagulho. Então tinha uns mecanismos, basicamente, pra atirar a flecha em quem invadisse a parada. É basicamente isso mesmo. Um negócio bem Indiana Jones, assim, tá ligado? Muito, muito louco, velho. Cara, olha isso, elas estão escavando aqui a parada, tipo, parece que ao vivo, sabe? E dá pra ver, agora eu tô vendo a moça escavando aqui essa parede aqui, e tipo, é um trabalho muito, muito manual mesmo, artesanal, tá ligado? Tipo, que loucura, cara. Não sei se dá pra ver ali o que ela tá fazendo. Parece que ela botou um pouco de água no negócio ali, não sei bem qual é que é, né? Eu estou bastante leigo no assunto. Pô, mas muito interessante. Inclusive, esses devem ser os arqueólogos mais observados na função no exercício da função do mundo, né, provavelmente, tipo, de tanta gente que passa por aqui. Hoje, inclusive, eu acredito que tá bem tranquilo, bem vazio, tá ligado? Olha só. Tipo, olha isso, ó. Aqui tem um saguãozinho, né? Meio de gato pingado olhando aqui, ó. O resto tá suave, tipo, junto um pouco das galera na volta das estátuas aqui que estão em exposição, por causa que também tem grupo, né, muito grupo de tour, né? E aí é sempre, tipo assim, um floco de gente, assim, com 50 pessoas que vai tudo ver a mesma coisa ao mesmo tempo. Aí enche, né? Mas, em geral, tá bem tranquilo aqui. Eu tinha visto muita coisa de aqui ser socado de gente e tudo mais. Mas, aparentemente, é bem tranquilo, dependendo do dia aqui e tal. Então, aqui tem meio que um gift shop. Vamos ver o que tem aqui. É tudo meio que joia, na real. Não. Joia, não temos interesse, pois não temos dinheiro. Inclusive eu estou vindicado, tá? Porque eu citei a Mulan em alguns dos outros vídeos aqui. Eu tava na dúvida se era uma boa referência. Mas tá aí, ó. Tem na lojinha oficial do Museu do Exército de Terracota. Tem um livro sobre a história da Mulan. Inclusive tem esses livros aqui que são muito, muito bonitos, ó. Imperial Treasures, Emperor Qin Shi Huang and His Imperial Treasures. É isso mesmo, pô. Bom título que repete 2 vezes em uma frase. Interessante.
Tem esses pratos bem bonitos também, 99 yuan. Aqui tem um livrinho do Confúcio que parece ser uma compilação de tipo pensamentos do confucionismo aí, da filosofia. Talvez eu compre um desse, inclusive. Ah, ó, tem outros na verdade, ó. Interessante. Aqui parece que é o gift shop mais acessível, tem outras coisas que não são só joia, no caso, né? E é engraçado porque sempre tem esse negócio só de joia, não sei porquê. Dá uma olhadinha aqui. Nossa, olha só, tem os figurinos, velho. Caralho. Ou se tivesse muito espaço de mala, talvez eu levasse um, mas é um negócio meio grande pra levar, né? Dá uma olhadinha por aqui e vemos o que mais temos pra olhar aqui no museu. Aí passei na lojinha, tive que comprar um negocinho aqui, ó. Era umas estatuazinhas, né? Réplicazinhas bem pequenininhas, assim, tipo mais ou menos esse tamanho, assim. Que são também imã de geladeira, mas elas também ficam de pé, então acho que eu provavelmente vou botar de decoração da casa mesmo. Pô, aqui é um lugar que, tipo, é muito único, né? É um dos lugares mais importantes, assim, culturalmente do mundo, mais diferente e tal, mais único mesmo. Então, assim, tinha que comprar algum souvenir, né? Agora tem uma outra lojinha aqui, inclusive, que eu vou dar uma olhada também, porque aqui é um bom lugar para dar presente, souvenirzinho de viagem, que é uma coisa que, inclusive, eu devia parar de fazer, porque, meu Deus, quando viaja muito, acaba gastando pra caralho em souvenir e toma muito espaço de mala, tá? É porque eu gosto das pessoas que eu compro os bagulho mesmo. Mas, depois eu mostro aqui se pá, se eu lembrar, provavelmente eu não vou lembrar, mas, enfim, é uma estatuazinha e, cara, muito massa esse lugar, muito foda. Realmente não parece com nada que tu jamais tenha visto na vida, né? É um negócio muito, muito, muito único. E, pô, tô muito feliz e grato de ter tido a oportunidade de vir aqui, tá ligado? Inclusive, tem um grande problema no meu currículo que é, tipo, eu fui na Muralha da China e no mausoléu aqui do imperador no exército de terracota antes de ir no Cristo Redentor. Eu não fui no Cristo Redentor, apesar de já ter ido pro Rio de Janeiro, mas eu fiquei na praia porque tinha água de coco e mar, né? E aí então eu não quis ir no Cristo e eu fiquei na praia. Mas eu vou resolver esse problema em breve. Aí o que tinha no Exhibition Hall, que tem no caso, né? É um museu mesmo dos achados, artefatos e tal. Então vou entrar e ver o que tem. Mano, a câmera tá pegando alguma coisa ali que o olho humano não pega, tá? Porque essas cores que estão saindo aqui na câmera, que eu tô vendo na telinha, simplesmente não estão aqui, tá? Não tem nenhum verde, azul, vermelho aqui. Mas aquilo ali é uma maquete basicamente de todo o território aqui, não só o mausoléu, né? E aqui tem uma exposição das próprias estátuas aqui, ó. Várias estátuas nesses casings de vidro e tal. E tem várias de estilos bastante diferentes, inclusive, né? Eu não sabia que tinha tantos diferentes, porque, por exemplo, esse daqui nem parece, né? Não é um guerreiro, né? Esse daqui sim, tá de armadura e tal. Não sei qual é que é daqueles ali, sinceramente. Outra parada interessante é que parece que os guerreiros estavam realmente armados com, tipo, arma de verdade, tá ligado? Tipo, fizeram espada de verdade, inclusive algumas com inscrições e tudo mais. E arcos também, né? Inclusive aquele boneco que eu falei ali, a estátua que eu falei... Boneco, né? A estátua que eu falei que eu não sabia o que era porque ele não tava de armadura, era o arqueiro, no caso, né? E aí arco e flecha, e a besta aí, com arma de verdade, né? Eles estavam prontos pro combate mesmo. Aqui tem uma armadura. Esse daí eu acho que, obviamente, não é da estátua, né? Ele é só mais como se fosse a armadura de verdade e tal. E aqui tem algumas coisinhas outras de escavações novamente. E os animais. Eu tinha visto esses... A garça, né? Eu acho que é. Tinha visto que tinha. Gente, que louco isso aqui. Fui no lugar de dumpling,
que um amigo recomendou, que eu conheci aqui inclusive. E aí, tô provando os dumplings aqui e vamos ver se é bom, né? Inclusive, eu sentei aqui aleatoriamente, aí tipo, o restaurante tá bem vazio assim, sentou um casal que tá tipo full me encarando, me olhando aqui do lado, só que por sorte eu tenho 99% de certeza que eles não falam português. Se eles falarem português, eles vão falar alguma coisa agora. Não, eles não falam português. Então... bem feito. Esse daqui, na verdade, ele é um dumpling, mas ele é tipo um wonton na real. Wonton de porco preto, inclusive. Eu nunca ouvi falar disso. Tipo, tá ligado que tem porco preto, mas nunca tinha visto que era uma coisa especial assim. Bem gostoso. Eu pedi eles meio sem nada aqui, porque com o outro eu pedi com pimenta. Fiquei na dúvida de se ia ficar pimenta demais no caso. Esse daqui, com bastante pimenta. Esse eu acho que é de porco com cebolinha, se eu não estou enganado. Nossa, isso tá muito bom. A pimenta não é tão apimentada assim. E eu vou provar o refrizinho aqui também. Meu Deus. Suspeito que seja uma Fanta deles, mas eu não tô ligado. É pior que Fanta, na real, é tipo uma suquita deles, tá ligado? Alguma coisa assim. Vou gravar eles aqui agora pra vocês poderem ver na outra câmera. Isso. Acabei de chegar aqui numa das ruas que é logo depois da Torre do Tambor, que é a outra, né? Uma do sino e uma do tambor. É Bell and Drum Towers, né? E aí aqui a gente tá indo pra uma parte que é um bairro muçulmano aqui na cidade de Xi'an. E nossa, aqui é o loqueiro já, né? Tipo, tá socado de gente. É uma daquelas ruas que tem 1 milhão de coisas de comida diferentes, inclusive algumas bem bizarras que eu vi por aí. E então assim, interessante. Fiquei com vontade de provar alguma dessas comidas, mas na real eu fui num lugar de dumpling agora há pouco. E mano, comi pra caralho, sério, não tem como eu comer mais absolutamente nada. Como eu estava dizendo, eu pedi 2 pratos só no restaurante, tipo, 2 porções pequenas, que era tipo dumplings e wontons, né? E mano, era muita coisa. A porção pequena, tipo, geralmente no Brasil, sei lá, só tem um tamanho de porção e geralmente é tipo 6 ou 8 unidades. A porção pequena era tipo 10. E aí eu pedi uma de cada coisa, 20 unidades, mano. Era muito pra caralho, eu não aguentava mais. E fazem isso, e mais um refrizinho ainda, que aí não tava tão bom, era tipo uma Fanta só mais doce. Foi tipo 39 yuan, tá ligado? 30 reais. Ou seja, se eu tivesse pedido a quantidade certa de comida, um prato e uma bebida, ia ter pagado, sei lá, 20 conto no almoço. Quanto muito, tá ligado? E era bom, tá ligado? Não era vagabundo, não. E, inclusive era franquia, assim, tipo, não era nem coisa de muito de rua, assim, e tal. Tem em todas as cidades, e até salvei o nome pra poder ir nas outras cidades num aperto, assim, né? Não sabe onde ir. As franquias estão lá, franquias chinesas. Mas, assim, como vocês podem ver também por aqui, comidas não falta na China, tá ligado? Aqui realmente ninguém passa fome, isso é verdade. Até porque essas comidinhas de rua são extremamente baratas, tá ligado? Tipo, tu come aqui... Mano, nessas ruas aqui, por tipo 20 reais, tu sai cheiaço, tá ligado? Sem meme. Então eu descobri que a gente já tava na rua certa, na verdade essa é a rua principal, só que eu comecei ela de baixo e eu tava pensando no outro lado. Mas aqui já tem várias coisinhas, ó, que são mais tradicionais, que tipo esse tipo de pão tem bastante na Ásia Central, no coisa. Xixini. Tipo, tem bastante na Ásia Central, Uzbequistão, coisa assim eu já vi. São lindos, inclusive, esses pães. Se eu tivesse mais tempo, ou se estivesse com alguém, eu pegaria um, mas é que são muito grandes, tá ligado? Aí não dá pra comer isso aí, não. Tem coisa que viajando sozinho que simplesmente não dá pra provar, velho.
Uma coisa, por exemplo, na Espanha, eu não tinha conseguido provar, que é paella, por causa que as porções são muito grandes e aí pra provar sozinho é complicado. Mas tem várias coisas bem diferentinhas já aqui. Já notei também o fenótipo da galera. Eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver também com, pelo menos algum tipo de coincidência com o tipo de comida de Xinjiang também. Eu já vi um pessoal que é a região da China aqui que tem minoria étnica muçulmana. Tem umas coisas diferentes aqui também. E eu já vi esses pães, por exemplo, lá também, tá ligado? Nos vídeos de outras pessoas. Não fui lá ainda, mas quero ir alguma hora. Eu vou seguir aqui só pra fazer a exploração completa, porque, sinceramente, eu achei que ia ser mais diferente. Essa rua aqui me lembrou muito as ruas tipo, de comida aí, de pedestre, que a gente foi nas outras cidades, tá ligado? Tipo, essa última de Luoyang, apesar de Luoyang ser aqui mais ou menos perto, né? Era muito parecida com essa daí. E as comidas também não eram tão diferentes. Tinha algumas coisas, tipo esses pães aí, que são diferentes mesmo. Mas fora isso, não tem tanta diferença não. Vou ver se eu acho um chazinho pra mim também agora. Bom, aqui chegamos numa parte que já tá realmente bem mais raiz já. Menos iluminadinho, que nem aquela outra rua que era mais para turista. E mais coisas diferentes. Parece mais coisa local também, aqui das culturas específicas deles. Isso daqui, por exemplo, nunca tinha visto. Não sei nem o que é não. Mais dos pães ornados ali e tal. E muito legal essa área aqui. Aqui tá mais legal do que ali, tá ligado? Ali tava muito turístico, na real. Apesar de ser ainda comida de rua, mesmo dentro dessa categoria, aqui na China tu nota muito a diferença de, tipo, os lugares que são realmente, tipo, comida de bairro, coisa assim, ou as coisas que são, tipo, muito rua principal de turista mesmo, né? Mas, assim, vou falar uma coisa pra vocês. Apesar de eu amar o meu país Brasil e ele ser o top 1 pra mim, vai dar uma depressão voltar por causa da questão de preço de comida, mano. Isso daí é inegável. Cara, aqui eu almoço, janto tranquilamente em restaurante por R$30. Quando eu gastei em restaurante, tipo, chique pra caralho, foi tipo R$80, R$90, tá ligado? Isso daí, mano, pô, caralho, um hambúrguer e uma coca em São Paulo é 60 conto, 70 conto, tá ligado? Então, tipo assim, isso deve dar uma depressão pra voltar, real. Achei meu chazinho e aí eu vim ver se eu achava mais coisas comunistas e afins, ó. Aqui tem vários bagulhinhos, ó. Tem uma estatuetinha do Mao, vários negócios. Aqui eu entro, né? Aqui achamos o real. Porque lá na ruazinha principal era só as coisas de turista, tipo esse daqui, por exemplo, ó, esse negócio aqui. Cara, duas coisas que ficam bem claras depois de estar aqui há algum tempo desse tipo de lugar. Primeira, nem toda comida de rua é feita do mesmo jeito e é a mesma coisa, tá? Tem carrinho de comida de rua que ele vai fazer a tua comida na hora, tá ligado? E aí ele te entrega a porção. Esses são os que tu tá procurando. Esses que tem muita comida exposta na rua mesmo, tipo, direto, já tudo meio pré-feito. Além da comida não ser boa, é aí que tu arrisca uma intoxicação, tá ligado? Cheguei de volta na parte movimentada aí, tá? Esses arrombados ficam gritando o tempo inteiro aqui. Mas enfim, o que eu tava falando é que se tu não tá sozinho, tu tá em grupo, tu passa mal, mas alguém te leva no hospital. Acontece, tá ligado? Só que aí fica a dica pros viajantes solo com um pouquinho de noção na cabeça. Tu tem que te resguardar um pouquinho mais quando tá sozinho, tá ligado? Isso significa não comer tanta coisa extremamente duvidosa, tá ligado? Talvez coma só as que são duvidosas, não as extremamente duvidosas, exatamente a fim de evitar que tu passe mal e tenha que, por exemplo, ir pro hospital sozinho e coisa do tipo. E a segunda coisa que tu nota bastante também é que, tipo assim, se tu não aprender os números, como eu falei outro dia, e não sabe barganhar um pouquinho em chinês, é melhor tu nem comprar nada na rua, sinceramente, por causa que, tipo assim, dependendo do que, quanto mais raiz esses bagulho, eles negociam extremamente agressivamente, tá ligado? Tipo assim, outro dia eu comprei um livrinho que é com
citações do Mao e tal. E tipo assim, eu paguei 40 pila, 40 yuan. Ela tinha pedido 160 ou 180 quando começou. E eu ainda acho que eu paguei caro, tá? Voltei pra torre do tambor aqui. Eu tava tentando falar lá antes, mas tipo, sinceramente começou uma barulheira tão grande que eu só tipo, fui cortando os vídeos assim. Então espero que dê pra ouvir. Se não der pra ouvir, também é uma representação bastante exata de como é a parada nesse tipo de rua e tal. Mano, é um griteiro, um barulho, tipo, vários cheiros, tá ligado? Tipo, é loucura, mano, é loucura. Mas é da hora, é uma bagunça legal, né? Pra gente que é brasileiro, tem bastante brasileiro que curte uma baguncinha, né? E eu tô vendo que aqui, ó, tem uma outra viela meio estranha, que deve ser onde tem as coisas falsificadas, que é o que me interessa, tá ligado? Os bagulho bem aleatório, tá ligado? Deve estar tudo pra cá, então eu vou entrar e vou dar uma olhada de novo, e aí depois eu vou embora. Hello! Não, xixi. Xixi. Bom dia novamente. Seguimos em Xi'an por poucas horas e tô aqui agora na muralha, né, da cidade de Xi'an. Essa é uma das portas, inclusive, para entrar. E na verdade eu nem vou conseguir subir na muralha, não vou ter tempo. Dá para subir, inclusive dá para andar de bicicleta em cima. O pessoal faz toda a volta na cidade via a muralha por cima. Mas eu não vou conseguir fazer isso dessa vez, eu vou ter que voltar outra vez. Eu gostei bastante dessa cidade, sabe? Eu voltaria aqui tranquilamente. A gente tá indo numa ruazinha que chama Yongxinfang, eu acho. Eu não sei. Mas é uma ruazinha que tem comidinhas, que dizem que a arquitetura é bonitinha também. Então a gente vai lá. Aproveitar os últimos minutos que eu tenho, na verdade. Inclusive, realmente, eu acordei mais tarde, porque ontem foi um dia bem estranho. Eu fui nos Guerreiros de Terracota de manhã e aí depois, só que eu dormi muito pouco. Então tipo, eu fui lá, eu voltei e eu tava me sentindo meio mal. E aí eu dormi até tipo quase toda a tarde. Depois eu acordei e fiquei até tarde de novo na rua, tá ligado? Fazendo outras coisas. Então, um dia meio quebrado, meio estranho. Aí eu dormi até tarde hoje. Por sorte, o hotel, o check-out era só às 2 da tarde. Então acabou que eu tô tendo tempo pra fazer uma outra coisinha aqui, mas eu tenho, tipo, sei lá, uma meia hora sobrando. Então eu vou meio que só olhar as coisas por cima e aí tem que voltar pro hotel. E ainda tem que tentar arranjar um alicate, porque eu tô com um problema na porra da minha mala, no zíper. Senão eu vou ter que comprar outra mala ainda. Aí vai ser um outro problema. Mas olha só o lugarzinho que a gente tá passando. É tipo um parquezinho que vai na volta da muralha aqui. Bem bonitinho. Uma paz, só os locais, pouca gente. Ó, a senhorinha fazendo um exercício ali. Muito legal. E ainda tem esse riozinho aqui do lado. Daqui não dá pra ver direito, mas foi que eu comecei a filmagem ali. Então, lugar muito interessante, sereno. Vamos ver se eu chego ali naquela ruazinha pra ver o que tem. Se é interessante. E a gente passa um tempinho ali. Eu vou já cravar pra vocês que isso daqui não vai ser tão diferente de várias outras ruazinhas que a gente já passou aí, tá ligado? Me parece que tem tipo coisas aqui na China que são tipo full imperdíveis e outras que são imperdíveis em uma cidade. Depois que tu for em uma, meio que as outras são tudo igual. Tipo, é ruazinha de comida, comida e lojinhas, basicamente, né? Isso tem muito aqui na China. Então, tipo, depois que você já passou por algumas cidades, tem muito mesmo. Isso daqui é interessante. Isso daqui são os vinhos daqui de Xi'an, que acho que quebra esse, se eu não me engano, quebra esses potes para tomar, por causa que eles têm significados, basicamente, né? De, tipo, trazer fartura, trazer saúde, coisas do tipo, sabe? Aí, ó, eles quebram mesmo a parada. Quebra e aí toma um pouquinho do vinho. Ó, é engraçado ver que ali atrás, ó, aqui também tem mais resquícios de arquitetura mais antiga aí, provavelmente do século XX mesmo, mas tipo sei lá, dos anos 80, talvez alguma coisa assim, que tem grade na janela e tal. Uma coisa, alguns remanescentes aí, né, de outros tempos na China.
quando havia realmente uma preocupação com segurança, né? Que hoje já não existe mais, né? Várias comidinhas diferentes, ó. Interessante. Fora aqui também eu tenho um trem agora de umas 4 horas. Então não dá pra também arriscar comer alguma coisa muito estranha agora, tá ligado? Eu vim mais pra olhar mesmo, até porque estou curto no tempo, né? Mas é interessante, é legal. Tá bem bonitinho aqui. Inclusive tá mais arrumadinho do que vários desses outros lugares de rua de comida que eu já fui. Aí, rapaziada, agora sim eu posso dizer que eu me meti numas vielas aqui. Fui num beco bem local aqui, que tipo, só tem passando gente de construção aqui, porque eu precisava achar um alicate. E não é fácil de achar essas coisas aqui, porque todo mundo compra os bagulho online e tal. Então é muito difícil de achar esse tipo de loja meio geral, assim, sabe? Tipo, aqui não tem essas paradas. Então eu tive que vir numa hardware shop, que eles chamam, né? Que é uma ferragem, né? E só tem essas muito locais, muito pequenininhas e é no meio dos bairros, assim, sabe? Mas eu precisava pra resolver o problema da minha bagagem. Então, quest resolvida com sucesso.